para onde devemos ir, qual a leitura que os especialistas estão fazendo a respeito disso, que a gente está em contato aqui com o professor da Unesp e pesquisador da USP, coordenador do InfoTracker, que é um sistema criado para monitorar esses casos no estado de São Paulo, o Wallace Casaca. Professor, obrigada por nos atender e uma boa tarde. Oi, professor, bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Giovana. Professor, então vamos começar dando um panorama da situação no Estado. O que esse mapeamento do Estado tem mostrado para vocês? A gente tem observado, né, uma crescente nos novos casos de Covid-19, nos casos suspeitos, são aquelas pessoas que não são testadas, né, porque apresentam sintomas mais brandos, né, e a recomendação é não testar nesse sentido. A taxa de reprodução do vírus, principalmente na Grande São Paulo e na Baixada Santista, e também já não é mais uma coisa exclusiva dessas duas grandes regiões, mas também se alastrando para o interior, a gente também vê um aumento bastante significativo. Para você ter uma ideia, né, dos 22 departamentos regionais de saúde que a gente acompanha, 18 deles estão acima do limite permitido para esse índice, né, que é o número 1. Então, as internações também, a gente observa um aumento bastante significativo, e também, não somente nos hospitais particulares, mas também nos hospitais públicos, existe um aumento muito significativo. Para você ter uma ideia, né, Santo André, por exemplo, no começo de novembro, contando, né, tanto a rede pública quanto a rede particular, eram 220 pessoas, né, no comecinho de novembro. Ontem, esse número é de 506, perdão. Ou seja, mais que dobrou, né, em relação ao começo do mês. Então, assim, são aumentos muito significativos, muito preocupantes, né, para a população, de uma forma geral, para o poder público, para todo mundo, né? Claro. O professor, estamos falando de instituições que dispensam apresentações extremamente sérias, né, a Unesp e a USP, o que traz muita credibilidade para o trabalho de vocês. Eu queria entender o trabalho que vocês estão fazendo, explicando para a gente da forma mais simples possível. Como que vocês conseguem identificar esses casos, esses novos casos e os crescimentos, né, em cada região? Perfeito. Na verdade, os dados que a gente trabalha são dados públicos, né? A diferença é que a fonte de coleta desses dados são as prefeituras municipais. Então, o que a gente faz, essencialmente? A gente acessa todos os dias 92 boletins epidemiológicos de 92 municípios do estado de São Paulo que a gente acompanha, coleta esses dados, né, transcreve para as nossas planilhas, processamos esse dado e disponibilizamos na plataforma online. Então, sim, são todos dados públicos, né? É claro que existem outros dados processados em cima desses dados brutos que são coletados das prefeituras, como é o caso da taxa de transmissão. Nesse caso, é um dado que, de fato, a gente processa, mas as internações, os casos suspeitos, os casos confirmados, os novos casos, os casos descartados, né, quando a pessoa testa e, de fato, ela não está com a Covid-19, são todos dados de origem pública, né? Então, qualquer um pode ter acesso, né? Basicamente, o que a gente faz é compilar esses dados. A gente acessa, compila, processa esses dados e trabalha também com índices epidemiológicos, né? Então, tem mortalidade, a própria taxa de crescimento, que a gente usa uma metodologia para calcular, né? Qual a plataforma, então, assim, professor? Conjunto. Eu já queria acessá-la aqui. Perdão. Assim, InfoTracker, SP Covid-19 InfoTracker. SP? Ela pode ser acessada no... Isso, Covid-19 InfoTracker. Ou simplesmente InfoTracker. Ela pode ser acessada pelo site www.spcovid.net.br ou www.spcovid.com.br. Os dois sites, eles redirecionam para o mesmo local. Tá, e o senhor tem visto alguma movimentação diferente dessa dita segunda onda em relação ao que aconteceu no início da pandemia? Tem algum fenômeno diferente? Ou o senhor acha que os casos devem progredir de acordo com cada região, assim como aconteceu no início da pandemia? Saindo da região metropolitana, logo depois de 15 dias chegando mais forte no interior e seguindo assim para outras regiões? Perfeito. Existem várias intersecções, né? Existem várias similaridades com o retrato lá do comecinho da primeira onda que a gente vivenciou. Ou seja, a gente viu um aumento de internações ocorrer na rede particular, viu isso se disseminar para a rede pública, né? E a partir daí, mais e mais contágios, né? De forma bastante acelerada,
ao ponto de, assim, a gente ter que tomar medidas restritivas, né, com relação à economia e tudo mais. Então, esses são os pontos incomuns que a gente encontra observando a fotografia dessa segunda onda. No entanto, existe uma diferença. Lá na primeira onda, né, quando a gente observou esse movimento, ele começou da Grande São Paulo e da Baixada Santista e demorou, né, ele levou, em algumas regiões do estado, né, principalmente no interior, até alguns meses para chegar. Então, isso foi bem mais devagar, bem mais gradativo, né, essa expansão do centro, né, da capital e da Baixada para as demais regiões do estado. Entretanto, dessa vez, a gente nota uma diferença nesse sentido. A gente observa que agora o interior também ele começa a apresentar crescimento nos índices epidemiológicos. Então, assim, está muito mais rápido dessa vez. Então, possivelmente, a gente vai acabar sofrendo, né, dessa vez um pouquinho assim, mais antecipado, né, do que a outra vez. Ou seja, a situação ela já está muito crítica, né, ela já está muito delicada. Em quais regiões do estado de São Paulo vocês percebem que esse aumento está sendo mais acelerado agora? É principalmente na região do interior? Porque a gente tem visto, por exemplo, situação preocupante também de leitos de ocupação, né, de leitos de UTI, no ABC Paulista, no litoral de São Paulo. Em quais regiões vocês estão observando um aumento mais acelerado? Em termos de novos contágios, é mais fácil falar das regiões que a gente não observa, né? Tem só, das 22, tem só 4 que a gente, de fato, observa que ainda está num limite aceitável, né? Principalmente quando a gente monitora a taxa de reprodução do vírus, né? Que é o que eles chamam de número de reprodução do coronavírus, né? Mais precisamente. Quando a gente olha essa taxa, apenas 4 regiões estão fora disso, né? As demais, todas apresentam taxas acima de 1. Quais são essas regiões, professor? Eu não me lembro exatamente agora, mas eu acho que Barretos, se eu não me engano, acho que Barretos, que foi uma cidade que sofreu muito no início da pandemia, exatamente. Você se lembra? Sim. Então, sim. Barretos, assim, existe uma assinatura muito interessante, assim, com relação à curva de Barretos, né? Ela, inclusive, sofreu um aumento bastante significativo em agosto, em setembro, né? Enquanto as outras regiões estavam em declínio, Barretos teve esses picos, né? Esses picos locais nas curvas epidemiológicas. Felizmente, lá, né, parece que está um pouco mais sob controle, olhando essa métrica, né? Existem outras regiões que eu realmente não lembro, né? Assim, mas das que são mais preocupantes, né? Que começaram um pouquinho antes. Sim. São Paulo, capital, essa taxa hoje é de 1,57, lá é bastante elevado, 1,57, né? Região do ABC, principalmente região do ABC e Oeste, né? Que é a região da Grande Osasco, estão hoje com taxas na faixa de 1,9. São as maiores taxas do estado hoje. Então, tanto a região da ABC, né, que é a Grande São Paulo Sudeste, quanto a região Oeste, que é a região de Osasco, são regiões que estão assim, que carecem aí de uma atenção especial nesse sentido, né, que estão aumentando não só as taxas, né, de crescimento do vírus, mas os próprios contágios, né, os novos casos, né, melhor dizendo, as internações também, assim. Então a gente vê aumento em todos os índices, né, isso que é muito preocupante. Eu estava olhando a plataforma aqui, né? O senhor passou o endereço, eu entrei para olhar e achei esses dados que o senhor está falando. Barretos, Araçatuba, Franca e Grande São Paulo, região sudoeste. São as únicas com índices abaixo de 1, né? São Ótimo, somente essas. perfeito. Eu realmente não lembrava. Então, e assim, essas são as únicas, né, das 22. Então, e assim, quando a gente analisa, né, a situação da pandemia, a gente tem que levar em consideração várias métricas, né? Então, a gente não leva só em consideração essa única métrica. A gente leva em consideração o número de novos casos, os óbitos, as internações. Existe um dado muito importante que o poder público, infelizmente, não monitora, que são os casos suspeitos, né? E esse dado a gente consegue coletar diretamente dos boletins epidemiológicos da maioria das prefeituras. Esse dado aponta, né, para um crescimento, para você ter uma ideia, né, para um crescimento aí da ordem de, mais precisamente aqui falando, né, a gente tem aí um crescimento com relação à primeira quinzena de setembro de 62% dos casos suspeitos, que são aquelas pessoas que têm todos os sintomas para a Covid-19, mas que não são testadas porque ela apresenta um ou outro sintoma, né? Ou simplesmente porque ela entra numa fila de testagem. No entanto, essas pessoas também transmitem o vírus. Desculpe, há quanto tempo vocês vêm fazendo esse trabalho? Perfeito. As nossas coletas se iniciaram no dia 26 de março. Desde então, a gente coleta todos os dias, né? Feriados, finais de semana, né?
até ontem, né? A gente fez a coleta até ontem. Então, diariamente a gente faz essa coleta. No entanto, a plataforma ela só veio ao ar no dia 10 de junho, né? Então, a gente levou um tempo para prototipar, para desenvolver toda a plataforma, e aí ela veio ao ar no dia 10 de junho. Então, assim, a gente começou a acompanhar lá desde o começo. Desde né? março, desde o início da pandemia. Quando que os casos começaram a disparar, de acordo com o que vocês estão vendo aí, nessa dita segunda onda? No caso, a gente observou, né, desde agosto até setembro, o declínio das curvas epidemiológicas. Certo. Então, quais são essas curvas? Né? Os novos casos, principalmente, os óbitos, né, as internações. No entanto, no meio de outubro, né, em meados de outubro, a gente observou uma estagnação dessas curvas, ou seja, elas pararam de decrescer e passaram a apresentar pequenas variações, mas estagnadas. Ou seja, ela nem descia nem subia muito, ela ficava oscilando. O que era preocupante é que ela não descia mais, ela não estava em declínio. Então, assim, requer cautela, né, para esse tipo de situação, quando a gente observa a curva em estagnação, né? Mas começou a subir quando? Quando começou a subir novamente, de forma exponencial, significativa? Aí, após, né, meados de outubro, então teve a estagnação e a gente começa a observar um aumento bastante substancial no começo de novembro. Começa a observar começo de novembro, mais precisamente aí no dia 2, dia 3 de novembro. Então já tem um aumento, né? A gente infelizmente, a gente sai de uma estagnação e começa a observar um aumento, né? Uma ascensão das curvas. Dá para atribuir alguma coisa a esse aumento no início de novembro? Algum fator importante que vocês tenham identificado aí? Os casos estão disparando por causa disso, aquilo, outro. Tem alguma explicação para isso, mais clara? Existem algumas hipóteses, né, que a gente pode levantar. Na verdade, é um conjunto de hipóteses. A primeira delas é o período eleitoral, né, o calendário eleitoral. Infelizmente, isso leva a aglomerações e o vírus gosta muito disso, né? Então, a gente vivenciou aí essa questão da eleição. Isso, infelizmente, contribuiu para o aumento significativo desses índices. O segundo ponto, embora a gente não consiga assim, afirmar, né, exatamente que é por decorrência disso, a gente observa que com a maioria do estado progrediu para a fase verde em meados de outubro, né, mais precisamente na primeira quinzena de outubro, e a estagnação ocorreu na segunda quinzena de outubro. Então, assim, existe uma certa coincidência, né, na reabertura, né, da fase verde de boa parte da população do estado, né, com a estagnação das curvas. Então, isso também pode ter, de fato, levado aí esse aumento e ele ser reverberado mais precisamente lá no comecinho de novembro. Então, talvez a pergunta seja, né, quando parou de decrescer, né, e não quando começou a crescer de novo. Sim. Verdade. E a atitude poderia ter sido tomada antes, né, pelo que o senhor está dizendo. Se os números começaram a crescer de forma significativa no início de novembro, talvez em meados de novembro já seria um período para você tomar alguma decisão. E essa decisão não foi tomada, nós sabemos por quê. Muito provavelmente por conta da causa também, uma das causas que o senhor apontou, o período eleitoral. Por isso que eu perguntei aí. E certamente o Estado já tinha esses números em mãos. Lógico que tinha. E veio com aquela desculpa que vocês ouviram várias vezes aqui, de que os números foram para o Ministério da Saúde e não retornaram. E por isso que não tivemos como fazer uma análise. Olha aí, esse site está há quanto tempo no ar? Mostrando número por número, crescimento a crescimento e mostrando quando que a curva parou de cair e quando ela começou a crescer. Então não há justificativa de forma alguma para não ter tomado decisão anteriormente falando, né? Se não, levando em conta o período eleitoral. Queria agradecer ao professor pela entrevista, viu? Pois não, professor, desculpe. Só complementando, né, esses fatos que você trouxe agora, né, o que aconteceu, né, é que existe aí vamos dizer assim, uma queda de braço, né, entre o governo federal e o governo estadual, né. O governo estadual, ele diz, né, que ele não consegue utilizar o sistema do ESUS, né, que é um sistema do governo federal por conta da instabilidade. Já o governo federal argumenta que os demais estados, né, eles conseguiram atualizar o dado, principalmente no período onde o dado não foi atualizado pelo estado de São Paulo. Agora, sim, é difícil a gente averiguar, né, quais dos lados, e, enfim, tem pontos aí e contrapontos, né, dos dois lados. No entanto, o que a gente observou coletando os dados públicos das prefeituras. Poucas prefeituras, nesse período, deixaram de atualizar os seus boletins.
A maioria delas continuaram atualizando seus os dados estavam aí, os dados estavam à disposição. Se eles atualizaram, por que o governo não atualizou? Exatamente. Vocês simplesmente compilam os dados, como o senhor disse no início da entrevista. O nosso trabalho é compilar os dados, fazer um filtro e mostrar de forma clara como que está cada região. Então não é um trabalho tão difícil assim de ser feito. O Estado deveria vir acompanhando e não ficar dependendo das ações do Ministério da Saúde, porque já está muito claro que, principalmente o Estado de São Paulo, ele não deve contar com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde age preterindo, muitas das vezes, o Estado de São Paulo em várias ações. Professor, muito obrigado pela entrevista, tá bom? Um grande abraço para o senhor. Obrigada. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. E agora eu vou seguir essa plataforma de vocês, que muito interessante e muito fácil de acompanhar também. Obrigada, viu, pelo seu tempo. O que precisarem, estamos à disposição. Muito obrigado. Um abraço, viu, professor? Até logo. Um grande abraço, Joel.